amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Quero ver quem vai adivinhar sobre qual assunto nós vamos aprender hoje na nossa aula de história. Diga aí, que assunto nós iremos trabalhar hoje? Vou dar uma dica. Presta atenção aqui nesse cartaz. Estão reconhecendo esses personagens? Que personagem é esse? O Saci. E esse? O Curupira. E essa linda sereia, quem é? A Iara. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o folclore. O folclore, é comemorado no mundo todo no dia 22 de agosto. Mas vocês sabem me dizer o que significa folclore? Folclore quer dizer costume de um povo. E nós, brasileiros, temos um folclore riquíssimo, tá certo? Então, fazem parte do nosso folclore brasileiro. As parlendas. Quem sabe me dizer o que é uma parlenda? Parlenda são versos infantis e simples, divertidos e de fácil memorização. Exemplos de parlenda: corre cutia, batatinha quando nasce, enganei o bobo. São vários exemplos de parlendas, não é isso? Fazem parte do nosso folclore também as cantigas de roda, Cantigas de roda são brincadeiras infantis, onde as crianças fazem uma roda de mãos dadas, e costumam cantar melodias. Algumas cantigas de rodas têm coreografia e outras não. São exemplos de cantiga de roda. Ciranda, cirandinha, atirei o pau no gato, tá certo? Outras atividades que fazem parte do nosso folclore são as adivinhações. Quem gosta de brincar do que é o que é aí em casa? Eu, Então, as adivinhas são perguntas desafiadoras para pensar e se divertir. Botar a cachola para pensar, A cuca para pensar, tá certo? Então, vários exemplos de adivinhas. O que é? Que cai em pé e corre deitado? Essa ninguém vai saber. Todo mundo sabe essa. Muito fácil, Então, fazem parte do nosso folclore também os trava-língua. Quem consegue falar um trava-língua aí? Então, os trava-línguas são parlendas em que o desafio é falar rapidinho. 1 tigre, 2 tigres, 6 tigres, 4 tigres, 6 tigres. Não consigo, é muito difícil, mas tem gente que consegue falar um trava-língua bem rapidinho, tá certo? O único trava-língua que a tia consegue falar é isso. Sabia que sabiá, sabia subiar? Quem consegue falar isso? Sabia que sabiá, sabia subiar? Esse eu consigo, certo? Mas vamos lá. Fazem parte também do nosso folclore as quadrinhas. Quadrinhas são pequenos poemas que apresentam apenas 4 versos, tá certo? Fazem parte também as plantas medicinais, gente. As plantas medicinais são plantas que apresentam substâncias que servem como remédio para as pessoas. Por exemplo, nós temos como plantas medicinais a canela, Tanto a canela em pó como a canela em pau. A erva doce, A camomila também. O cravo da Índia também serve de exemplo de planta medicinal e várias outras plantinhas, Nós temos também as lendas que fazem parte do nosso folclore, como a lenda do Saci, do Curupira, da Iara. E, por último, nós temos as frases de caminhão, Que são aquelas frases que ficam nos para-choques dos caminhões, tá certo? Então, o nosso folclore é riquíssimo e ainda tem muito mais. Então, fazem parte do nosso folclore brasileiro as parlendas, as cantigas de rodas, as adivinhações, os trava-línguas, as quadrinhas, as plantas medicinais, as lendas
e as frases de caminhão, tá certo? Por falar em lenda, quem conhece esse personagemzinho aqui do nosso folclore brasileiro? Quem é essa linda sereia? A Iara, exatamente. Vocês conhecem a lenda da Iara? Acho que sim, né? A Iara, ela é uma linda sereia, metade mulher e metade peixe. A Iara, com seus lindos cabelos compridos, fica sentada em cima de uma pedra nos rios à noite, né? Atraindo os navegantes com a sua linda voz. E atrai eles para o fundo do mar, não é verdade? Para o fundo dos rios. Mas vocês sabem por que a Iara se transformou numa sereia? Não? Então a tia vai contar agora para vocês. A Iara era uma linda índia. Isso mesmo, uma índiazinha muito linda, muito guerreira, muito forte. O seu pai, que era o chefe da tribo, tinha muito orgulho de sua filha Iara. Só que os seus irmãos tinham muita inveja da Iara, porque o seu pai a adorava. Então, uma noite, os irmãos combinaram de matar a Iara depois que ela adormecesse. Isso mesmo, só que a Iara tinha uma audição muito aguçada e ouviu tudo o que os irmãos estavam combinando. Se fez que estava dormindo e quando eles entraram para matá-la, ela os atacou primeiro. Devido à sua fortaleza, né? Devido a ela ser muito forte e devido à sua bravura também e coragem, Iara matou os irmãos. Exatamente. Só que depois que ela percebeu o que havia acontecido, ela fugiu. O pai de Iara, quando soube do acontecido, ficou muito furioso e começou a procurar por Iara. Só que ela tinha fugido e fugiu por muito tempo. Mas um dia, o pai da Iara conseguiu encontrá-la. E como castigo por ela ter matado os irmãos, atirou no encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Os rios que habitavam ali, aliás, gente, os peixinhos que habitavam ali aquele rio, tiveram muita pena da Iara. Tiraram ela do mar, aliás, do rio, e levaram ela para um local. Chegando lá nesse local, a transformaram em sereia. Por isso que a Iara fica nos rios, sentada em cima de uma pedra, cantando com a sua linda voz, atraindo os navegantes para o fundo do rio, porque ela tenta se vingar dos homens. Exatamente. Então essa é a história, é a lenda da nossa Iara. Então, gostaram da lenda da Iara? Que bom, tá certo? Então, fora as lendas, fora as parlendas, as quadrinhas, as cantigas de roda, o nosso folclore tem muita mais outras coisas, como, por exemplo, as comidas típicas, né? As crenças, tá certo? E aí, na apostila de vocês, na página 31 até a página 33, tem falando sobre o nosso folclore. Então, tem várias lendas aí. Tem alguns mitos, né, do nosso país. E fala também um pouco sobre as curiosidades do nosso folclore. Tá certo, gente? E na página
34 tem essa atividadezinha aí para que vocês possam realizar, tá bom? A primeira questão diz assim: complete a cruzada com o nome dos personagens do folclore. Então, tem aí vários personagens, você vai completando a cruzadinha. E a segunda questão diz assim: você conhece os provérbios abaixo? Complete-os. Os provérbios também fazem parte do nosso folclore. Por exemplo, cão que late não... Quem sabe? Quem conhece esse provérbio? Cão que late não morde, né? E tem vários outros aí para vocês completarem. Pode pedir ajuda dos adultos para responder, tá certo? Que eu tenho certeza que o papai ou a mamãe de vocês vão saber esses provérbios aí, tá certo? Então, ó, lembrando, né, de confeccionar o nosso álbum folclórico, tá certo? Como a tia falou, lá na aula de arte, o álbum folclórico vai valer tanto para a nota da disciplina de arte, quanto para a nota da disciplina de história, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!